Imagine um mundo corrompido, onde a maldade se espalhou como uma sombra impenetrável. Os homens se afastaram do Criador, mergulhando em uma espiral de violência e pecado. Mas, no meio do caos, um homem encontrou graça aos olhos de Deus. Seu nome? Noé. E sua história atravessou gerações como um dos relatos mais impressionantes da Bíblia. Hoje, você vai conhecer a verdadeira história da Arca de Noé, o grande dilúvio e o plano divino para restaurar a humanidade. Nos tempos antigos, a terra estava corrompida diante de Deus. A humanidade havia se afastado de seus princípios e valores, mergulhando em um abismo de corrupção e decadência. O livro de Gênesis descreve que a maldade do homem havia atingido seu limite. A escuridão no coração humano era palpável, e a natureza parecia refletir essa desordem, com tempestades violentas e céus ameaçadores. Deus, ao ver essa degradação, tomou uma decisão radical: destruir tudo o que havia na terra com um grande dilúvio. As águas começaram a subir, e a tempestade se intensificou, trazendo destruição e purificação. Mas antes de executar esse julgamento, ele encontrou um homem justo, um homem íntegro que andava com ele, Noé. Deus revelou a ele seu plano e lhe deu uma missão que parecia impossível: construir uma arca gigantesca para salvar sua família e um casal de cada espécie de animal. A arca não era um simples barco, era uma estrutura monumental, um verdadeiro colosso de madeira. Segundo as instruções divinas, ela deveria ter 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura, o que equivalia a um navio de proporções colossais para a época. Feita de madeira de cipreste, deveria conter compartimentos e ser selada com betume por dentro e por fora para resistir às águas. Noé, obediente, começou a construção. Ele seguiu cada instrução com precisão, dedicando-se inteiramente à tarefa monumental que lhe foi dada. Mas imaginem só, em uma época em que nunca havia chovido, um homem começa a construir um enorme barco no meio da terra seca. A reação das pessoas ao redor? Zombaria. Eles não conseguiam entender a razão por trás da construção e achavam tudo aquilo uma grande piada. Eles riam, chamavam Noé de louco, mas Noé não parou. Ele enfrentou a descrença e o escárnio com uma determinação inabalável. Ele continuou, confiando nas palavras de Deus. Sua fé e perseverança foram inabaláveis, mesmo diante de tanta adversidade e dúvida. E então, algo extraordinário aconteceu. Animais de todas as espécies começaram a se dirigir até a arca, como se soubessem o caminho. Leões caminhando ao lado de cordeiros, aves de todas as cores voando em sincronia, elefantes e girafas, zebras e antílopes, todos marchando juntos. Eles vieram pelo comando de Deus, obedecendo sua vontade. Quando todos estavam dentro, Noé e sua família entraram. E então, algo ainda mais chocante ocorreu. Deus fechou a porta da arca com suas próprias mãos. O destino da humanidade estava selado para sempre. No momento seguinte, o céu se rasgou. A chuva começou a cair como nunca antes. Fontes subterrâneas se abriram, jorrando água de dentro da terra. O dilúvio cobriu tudo. Montanhas desapareceram sob as águas. Cidades inteiras foram engolidas. O que antes era zombaria se tornou desespero. Pessoas corriam, gritavam, pediam ajuda, mas a porta estava fechada. Durante 40 dias e 40 noites, a chuva não cessou. O mundo foi submerso, e toda a vida fora da arca pereceu. A arca flutuava sobre as águas, protegendo os que estavam dentro. Animais de todas as espécies estavam seguros dentro da arca. Noé e sua família oravam e esperavam. Após o dilúvio, um arco-íris apareceu, simbolizando esperança e renovação. Dentro da arca,
Noé e sua família aguardavam. Eles flutuavam sobre as águas, sem saber quando tudo terminaria. O tempo passou. As águas cobriram a terra por 150 dias. Mas Deus não havia esquecido deles. O vento soprou sobre a terra. As águas começaram a baixar. A arca repousou sobre o monte Ararat. Noé soltou um corvo que voou e não voltou. Depois, uma pomba que retornou sem encontrar onde pousar. 7 dias depois, ele soltou outra pomba, que trouxe uma folha de oliveira. O sinal tão esperado, a terra começava a secar. Então, finalmente, Deus disse a Noé que saísse da arca. Após meses de confinamento, a arca repousou sobre o monte Ararat, e as águas começaram a baixar. Noé, sua família e todos os animais puderam sair e pisar em terra firme novamente. A sensação de liberdade e renovação era palpável. Ao pisar no solo firme, a primeira coisa que Noé fez foi construir um altar e oferecer um sacrifício de gratidão. Ele sabia que a salvação deles era um milagre divino e queria expressar sua profunda gratidão a Deus. Deus, ao ver aquilo, fez uma promessa: nunca mais destruiria a terra com um dilúvio. Ele se agradou do sacrifício de Noé e decidiu estabelecer uma nova aliança com a humanidade. E como sinal dessa aliança, ele colocou no céu um arco-íris, símbolo eterno de sua promessa à humanidade. O arco-íris tornou-se um lembrete constante do amor e da misericórdia de Deus. A história da Arca de Noé não é apenas um relato sobre destruição, mas sobre salvação, fé e renovação. Ela nos ensina que, mesmo nas situações mais desesperadoras, há sempre uma luz no fim do túnel. Ela nos lembra que, mesmo em tempos sombrios, Deus nunca abandona aqueles que andam com Ele. A presença divina é constante, guiando e protegendo aqueles que confiam em seu plano. E você? Está pronto para confiar no plano que Ele tem para a sua vida? A jornada de Noé nos desafia a refletir sobre nossa própria fé e confiança em Deus. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar essa mensagem com mais pessoas. Sua participação ajuda a espalhar essa mensagem de esperança e fé para mais pessoas ao redor do mundo. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, continue acreditando e confiando no plano divino para a sua vida.